Fala galera, começando aí mais um Resenha Rubro-Negra e hoje aí com a casa cheia, participações novas, estreias aqui no programa. Seja bem-vindo aí, Rubinho. Valeu, meu querido. Saudações rubro-negra. Muito bem, Vamos lá, boa mais um noite. ano vitorioso aí pra gente. É isso aí. Mais uma vez com a participação aí de Paulito Araújo, o Sábio. Fala, Bruno. Tudo bem, galera? Tudo bem? Torcida do Flamengo que nos assiste aí. Tamo junto. É isso Vamos aí. nessa. Para mais uma resenha. E nós estamos hoje com uma participação especial, um ouvinte aqui, um elemento surpresa que a gente não sabe se vai conseguir participar ou não, mas o Léo Vieira, que em breve estará participando aqui da resenha com a gente. Bom, pessoal, o assunto, assim, a pauta de hoje está bem grande, porque o dia foi movimentado. Hoje foi a apresentação do De Arrascaeta no Mengão. E aí a gente teve um combo de novidades, né? A gente teve já uma sinalização lá que o Arrascaeta assumiu um meia-culpa das questões como foram conduzidas, mas falou que agora está tranquilo porque estava no clube onde ele desejava, estava no lugar que ele estava feliz. E a primeira pauta aqui que eu vou levantar para vocês é, beleza, contrato assinado, tudo sacramentado, mas na opinião de vocês, eu vou pedir assim, já que a gente está começando com a primeira vez do Rubinho aqui no programa, eu vou pedir a opinião dele. A condução do Arrascaeta foi uma condução bacana, o processo correu bem, ou você acha que houve ali alguma bola fora do Flamengo? Assim, do Arrascaeta perante o Cruzeiro, acho que o jogador não foi muito correto, né? O jogador, mas assim, é aquilo, foi agressividade do Flamengo, viu a oportunidade, tá com dinheiro em caixa e aproveitou que o direito do jogador estava mais com a mão do empresário, foi lá, primeiro deu um dinheiro, fez a proposta para o empresário, o jogador da qualidade dele, como é que se diz? O empresário viu a oportunidade de vendê-lo, o Cruzeiro, claro que não ia querer vender o grande jogador, o jogador mais importante do plantel dele. Sim. Para eles, dificilmente eles iam querer vender um jogador desse, mas o empresário fez a cabeça dele, e aí ele comprou a ideia, começou a faltar treino. Quer dizer, para o torcedor do Cruzeiro, com certeza a imagem dele não está boa, né? Agora, mas o que é interessante é que, assim, o Arrascaeta, na interação com os repórteres, ele comentou o seguinte, olha, isso é do futebol, de fato, sempre que abre uma janela, a gente ouve propostas, e eu, enquanto atleta, eu percebi, vi ali uma oportunidade, imaginei que jogar no Flamengo seria bom para minha carreira, etc. Paulo, na tua opinião, toda aquela movimentação do vice-presidente lá do Cruzeiro, o Itair Machado, né, o nome dele, ele ficou, inclusive, muito famoso aí, em uma semana. Eu acho que ele nunca deu tanta entrevista na vida dele, graças ao Flamengo. Na tua opinião, você acha que ele foi mais bravateiro ou, de fato, o Flamengo ali cometeu uma bola fora? O que eu acho, Bruno, é que no futebol está se modernizando, né? Mas ainda tem muita coisa antiga no futebol. E ainda é um ambiente ainda de às vezes muita malandragem. Você vê o seguinte, o Cruzeiro, ele tem usado a prática de comprar jogadores, compra 70% de jogadores, depois não consegue pagar as parcelas, e isso vai diminuindo, ele abre mão de 25%, depois só está com 50%, depois só está com 25%, continua não pagando. E a conversa desse dirigente do Cruzeiro aí, para mim é uma bravata, entendeu? Porque ele começa a falar daquela coisa do empresário, que o empresário é uma pessoa do mal, ele é do bem, né? Eles que não pagam ninguém, não pagaram nem o Mancoedio, eles são do bem, mas o empresário do Arrascaeta é do mal. Então, para mim, o cara é um bravateiro. Naturalmente, o Flamengo fez a proposta ao Arrascaeta, demonstrou interesse, houve interesse do Arrascaeta em sair para o Flamengo, e quando foi para se negociar com o Cruzeiro, né? E, inclusive, eu acho que o dirigente, às vezes, usa muito desses artifícios para não ficar mal perante a sua torcida, para dizer que está defendendo o clube. Isso tudo a gente sabe que é tudo fantasia, é tudo para inglês ver, entendeu? Então, acho que a situação é essa. Sim. Eu acho que quem conduziu mal a história toda foi os dirigentes do Cruzeiro. Como estão conduzindo mal outras negociações.
que eles têm feito. Perfeito. E aí, continuando um pouquinho falando sobre a apresentação, a gente descobriu que o Arrascaeta vai jogar com o número 14, que, aliás, fica mais um indício de movimentação, porque a 10 não é dele. E aí eu queria fazer um link com uma matéria que saiu hoje, especificamente falando sobre o Diego Ribas, né? O Diego Ribas postou ontem uma publicação, uma foto em que ele recebia a taça do Zico, e ele fez lá uma referência, que ele dizia no texto que ele esperava que o ano do Flamengo terminasse assim como começou, com muitas vitórias e conquistas. E aí ele colocou lá uma hashtag, vai pra cima deles, Mengô, e isso gerou um grande mal-estar no Orlando City. O que se circula muito hoje no Twitter ao longo de todo o dia é que o Orlando City, os empresários lá, eles ficaram bem chateados porque ele sentiu isso como uma certa sinalização do Diego em sua inclinação a ficar no Flamengo, e eles retiraram, pelo menos é essa informação que está sendo dita pela imprensa, eles retiraram a proposta pro Diego Ribas. Então, ao que tudo indica, se ele efetivamente não chegou ainda a um acordo com o Flamengo, agora que ele não tem mais a proposta do Orlando City, vai ficar bem complicado para ele. Ele vai ficar numa desvantagem na negociação, e ao que tudo indica, parece que nós teremos aí uma renovação do Diego até 2021. Então, a sua opinião, Paulo, agora para a gente falar um pouquinho do Diego, é uma boa ter o Diego no Mengão? Sem dúvida, eu acho que o Diego não tem que sair do Flamengo, não. O Diego é muito criticado num time que erra demais. Se todos tivessem a mesma categoria do Diego, o Diego renderia muito mais. Quando você está num time bom, de jogadores que estão rendendo bem, né, que não era o caso do Flamengo do ano passado, muito jogador errando muito, o Diego também ficava numa situação complicada. Então eu acho que o Diego tem que permanecer. Essa história do Orlando City também é outra bravata, porque eles queriam o quê? Que o Diego não comemorasse uma conquista do time que ele tem contrato, do time que ele tem uma história. O Orlando City não é nada, rapaz. O futebol americano tem muito dinheiro, mas não tem tradição nenhuma. Pensado nisso, no Flamengo ele vai ter muito mais exposição, e o Orlando City também deve ter desistido porque sentiu que o Diego não iria fechar com eles, iria continuar no Flamengo. Eu espero que a negociação seja boa para ele, para o Flamengo, que o Flamengo também não se aproveite dessa situação agora de não ter a proposta. Eu acho que eles têm que chegar a um bom termo e o Diego continuar e a gente fazer um grande meio-campo em 2019. Beleza. E, Rubinho, na tua opinião, você acha que essas críticas da torcida com relação ao Diego Ribas, elas são justas? A gente escuta muita gente comentando sobre isso, inclusive parte dos nossos integrantes aqui na nossa resenha rubro-negra são favoráveis a que o Diego não renove, que ele vá embora. Bom, todo mundo sabe a minha opinião, eu sou um grande fã do Diego, eu acho que ele além de um excelente jogador, tem uma visão muito boa, ele é um atleta exemplar, ele agrega valor ao elenco como liderança. Eu queria saber, você acha, Robinho, que essas críticas ao Diego Ribas, elas são exageradas ou elas procedem? Então, eu acho o Diego Ribas um grande líder técnico, não só líder técnico, também um líder dentro de campo. Eu acho que a crítica da torcida que ele espera sempre mais no camisa 10, né? No cara que ele tem que aparecer em decisões. Sim, parte das críticas eu acho que a torcida tem essa razão, mas agora fazer uma crítica para ele sair do clube, eu acho que vai ser um erro que o Flamengo vai ter. Vai perder tecnicamente um grande jogador. Pode ver o Palmeiras aí fazendo 2 grandes elencos, 3 elencos. O Flamengo, com o Diego no plantel, vai ficar ainda mais forte tecnicamente. Eu sou fã dele, eu gosto do Diego. Espero que esse ano ele possa dar mais do que no último ano, que realmente foi abaixo do que ele pode entregar tecnicamente. Eu acho que ele vai ser importante para o Flamengo e espero que ele continue na Gávea. Eu particularmente concordo com vocês. Eu entendo que quando a gente fala em elenco é justamente esse prisma. Não importa se o Diego será ou não titular, eu acho que está claro, até na própria forma do Abel conduzir, que haverá meritocracia. É claro que ninguém traz o Arrascaeta para ir para banco, mas certamente se o cara não render, ele vai ter ali a sombra de 2 grandes jogadores sempre que podem assumir o meio campo, que é o Everton Ribeiro, o Diego, e existem inclusive sinalizações, possibilidades do Diego passar a jogar como um segundo volante.
Se vocês observarem o primeiro tempo do Flamengo contra o Ajax e o segundo tempo lá contra o Frankfurt, que eu não sei falar aquele primeiro nome do time, o Diego jogou como segundo volante em muitos momentos. Jogou bem. Ele tem uma excelente saída. Então, assim, se ele de repente focar em ficar num pequeno trecho do campo fazendo esse papel de suporte ao Cuéllar, pode ser até que ele consiga compor ali o meio-campo do Flamengo. Mas desse assunto de escalação, eu vou deixar um pouquinho mais para frente. Para a gente arrematar aqui a questão da apresentação do Arrascaeta, duas informações importantes, duas novidades a respeito de contratações foram reveladas pelo nosso excelentíssimo Marcos Braz. A primeira e mais impactante é a questão do Bruno Henrique. Ele afirmou que não haverá mais movimentação nem proposta do Flamengo para ter o Bruno Henrique. Eles cansaram desse leve trás do presidente do Santos. Primeiro ele queria só o dinheiro, depois ele pediu 2 atletas, depois ele foi específico que queria um atacante, depois ele foi específico que queria o Uribe e, por fim, o Leandro Quesada, da Fox Sports, trouxe informação hoje que o Santos colocou como condição a vinda do Cuéllar, a troca pelo Cuéllar por empréstimo. Rubinho, fala você aí, o que você achou dessa proposta do Santos? Cara, a proposta pro Cuéllar foi ridículo. Espero que não tenha partido dele. Acho que isso daí foi meio de impresso, não é possível. O Bruno Henrique ele fez um grande temporada 2017, né? 2018 ele foi muito abaixo até pela lesão na vista. Acho que faltou um pouco de confiança para ele. Acho que por isso o Flamengo não fez mais esforço para trazer ele. Chegou no limite, eu acho que aceitável. Eu acho que é um jogador bom, mas não vale o esforço que o Flamengo vinha fazendo para ter ele. Agora, botar o Uribe, botar o Cuéllar são jogadores importantes do Flamengo. Isso aí eu acho que terminou a negociação aí, né? Acho que cansou. É importante destacar que essa notícia do Cuéllar, ela foi uma matéria jogada pela imprensa, saiu no Dia. Ela nitidamente foi uma matéria que a gente chama de clickbait, né? A chamada era Santos envolve o Cuéllar na negociação por Bruno Henrique. Aí você clicava na matéria, na verdade era uma sinalização de uma teoria de um jornalista, que é o Leandro Quesada, que disse que alguém falou para ele que o Cuéllar foi uma exigência, mas em momento algum o Flamengo sinalizou que essa seria uma mínima possibilidade. Eu acho que isso irritou tanto o Marcos Braz, que hoje ele oficialmente colocou o Flamengo fora de conjunto e fora de proposta. Paulo, eu queria saber o seguinte: na ausência da contratação do Bruno Henrique, você enxerga ainda a necessidade de a gente buscar um ponta? E quem seria essa alternativa ao Bruno Henrique? Olha, primeiramente, essa coisa do Cuéllar é ridículo, né? E o Santos não pode fazer exigência nenhuma. O time que tem dinheiro, ele não tem que fazer exigência. Ele tem que esperar um time com mais poder aquisitivo chegar e propor uma boa negociação. Eu não sei se o Flamengo desistiu do Bruno Henrique. Eu acho que isso é uma jogada estratégica do Flamengo no momento em que a diretoria do Santos começa a titubear, começa a ficar naquele negócio de... O Sampaoli já está ameaçando ir embora. É verdade. Já tem esse tipo de notícia. Eu acho até que não é verdade, mas... Porque também você traz um cara como o Sampaoli e não dá time para o cara. Né? Você monta uma bela joalheria e não tem dinheiro para comprar joias para vender. Então a situação do Santos é muito complicada. Se o Flamengo realmente desistir do Bruno Henrique, o elenco que o Flamengo tem hoje, ele não precisa de um outro jogador na posição. O Bruno Henrique é um excelente jogador. Se viesse, seria ótimo. Porque jogador bom, você tem que tentar trazer. Não importa se você já tem no plantel. Mas hoje o Vitinho jogando pela esquerda, o Everton Ribeiro jogando pela direita, com a opção do próprio Berrio entrar, do próprio Vitinho trocar de posição, porque ele faz isso também muito bem. Se você parar para analisar, não tem necessidade de trazer o Bruno Henrique, nem o Flamengo tem que fazer loucura para trazer um jogador que nem o Bruno Henrique. Eu acho que a loucura que o Flamengo fez foi o Arrascaeta. O Flamengo comprou o Arrascaeta caro. E eu volto a tocar no seguinte ponto. Se a gente for fazer aqui, deixa eu só me estender um pouco nesse assunto. Fica à vontade. Se você for fazer uma comparação entre a Arrascaeta e o Rodriguinho, você tem um pequeno diferencial. Eu acho que o Arrascaeta é um pouco melhor que o Rodriguinho. Não é muito melhor que o Rodriguinho.
O Flamengo não conseguiu trazer o Rodriguinho por uma questão salarial, de acerto salarial, fez o negócio com o Cruzeiro, e o que possibilitou o Cruzeiro agora está trazendo o Rodriguinho. É claro que nessa situação a gente tem sempre que considerar que o Cruzeiro vai trazer o Rodriguinho usando o dinheiro do Flamengo para pagar a primeira mensalidade, e as outras mensalidades, de repente, ele não paga, nem paga o salário do jogador. Mas se a gente não for olhar por esse aspecto, for olhar pelo aspecto normal, o Arrascaeta saiu caro para o Flamengo. Então, acho que a loucura do Flamengo foi essa. E ponto. Agora tem que ser contratações pontuais para não estourar a verba também, né? Eu particularmente vou dar minha opinião aqui a respeito dessa questão do valor do Arrascaeta. É claro que é um valor muito grande, né? Embora seja um percentual relevante que a gente ficou com o atleta. Mais grave do que o Arrascaeta, eu acho que foi a contratação do Rodrigo Caio, que é um percentual muito pequeno para o valor que a gente investiu. Mas, de qualquer forma, eu acho que ele foi emblemático porque a contratação do Arrascaeta ela é simbólica, ela é representativa, ela tangibiliza a potência que o Flamengo é hoje no mercado. E quem é time grande, um Barcelona, um Real Madrid, ele não pede licença, ele não pergunta, ele não negocia. Ele fala, eu quero esse jogador e ele paga para ter esse jogador. Agora, o Cruzeiro ele ficou confortável para conseguir, obviamente, dinheiro em cima disso. E eu acho que é lícito. Mas prova e mostra o quão forte o time hoje do Flamengo está, porque ele definiu, eu quero esse cara, eu quero o destaque do Cruzeiro, eu quero um dos destaques do Campeonato Brasileiro e da temporada do Brasil em 2018, e ele vai vir para o Flamengo. E ele botou o pau na mesa e trouxe o cara. Então, assim, pode ter sido o cara? Pode. Mas eu acho que ela representa muita coisa e ela traz o Flamengo para um novo patamar. Então, Bruno, posso estender rapidinho esse assunto? Segue aí, Rubinho. Então, eu concordo exatamente contigo e 2 pontos eu acho que também o Flamengo deve ter pensado. Para trazer um cara do técnico do Arrascaeta de fora para se adaptar aqui, levaria pelo menos mais 1, 2 anos. O Arrascaeta já está adaptado ao futebol brasileiro. E outro ponto, você tirou um homem de referência dos maiores rivais, que é o Cruzeiro. Está ganhando 2 Copas do Brasil consecutivas. Esse poder foi tão grande que esse dinheiro aí provavelmente vai se reverter em título e provavelmente isso aí vai até esquecer o valor do que a gente pagou na Arrascaeta. É isso aí. E resposta similar à questão do poder deu o Palmeiras agora trazendo o Ricardo Goulart, né? Eles estão para fechar com o Ricardo Goulart, mesmo por uma condição de empréstimo, mas é um grande negócio para o Palmeiras, né? Ele deu uma resposta à altura. Sim, é verdade. Assim, o Palmeiras estava pianinho nessa janela. De fato, ele trouxe já alguns jogadores que se destacaram no Brasileirão, mas assim, de porte médio. Mas se de fato fechar com o Goulart, eles voltam a estar num nível bem considerável. Mas assim, me parece, tá, Paulo? Eu não tenho certeza. Me parece que o Dudu vai sair, que a proposta realmente da China ela é muito grande e o Palmeiras está para liberar, condicionando na chegada do Goulart. Mas assim, eu queria tocar ainda sobre essa posição do Marcos Braz. Além do Bruno Henrique, o Marcos Braz oficialmente sinalizou que o Flamengo não vai mais fazer proposta e desistiu da contratação do zagueiro Dedé. Ontem, o Dedé postou nas redes sociais um vídeo onde ele fazia referência à nação azul, é até a piada, né, usar o termo de nação, mas enfim, onde ele dizia que ia ficar, etc, etc. E hoje o Marcos Braz, ele efetivamente sinaliza que não há mais negociação. Ele disse em entrevista hoje que nunca houve esse acordo de cavalheiros, mas que de fato o Cruzeiro estava pedindo um número muito alto para liberar o atleta queria, fechou salário com o Flamengo, mas que não foi conseguido aí um acordo efetivo entre as diretorias. A minha pergunta para você, Paulo, para a gente começar a falar um pouquinho sobre zaga, considerando que o Dedé não vem mais, o Flamengo não vai mais fazer proposta, considerando que o empresário do Miranda já disse que o Miranda não volta para o Brasil agora, que ele vai ficar na Europa, quem seria um bom nome para a zaga do Mengão? O garoto da base, do Sub-20, jogou a copinha. Esqueci o nome dele agora. Tem o Patrick. Tuller. Não, o Tuller também é bom.
Não, agora se eu falei de brincadeira, naturalmente, né? Trazer um outro zagueiro seria importante. Eu acho que o Flamengo tem elenco. Mas trazer um zagueiro de peso, se viesse o Miranda, se viesse o Dedé, se viesse o Kahneman, se viesse o Jeromel, talvez um bom zagueiro sul-americano, que eu não vou lembrar nenhum nome agora, mas deve existir. Trazer um bom zagueiro é importante. Mas o Flamengo tem elenco. O Flamengo consegue disputar bem um campeonato com a zaga que tem. Você vai falar, bom, mas o Dedé é fantástico. O Kahneman é fantástico. É claro que esses caras acrescentam a qualquer... O Miranda é fantástico. Mas eu vejo... Entendeu? Agora, com o que tem lá, eu acho que dá para levar. Tem número suficiente de bons zagueiros. Nós temos o Léo Duarte, nós temos o Rodrigo Caio, nós temos o Rodolfo, nós temos o Tuller, e nós temos essa garotada que está jogando a Copa São Paulo, que já pode começar a subir e pode começar a ocupar espaço na zaga. De repente se revela um grande zagueiro. O Flamengo tem uma história boa de fazer zagueiros, né? Passou por ali Juan, Aldair, Moza, Figueiredo. Figueiredo morreu cedo, mas era um excelente zagueiro também. Então, assim, eu acho que é por aí. Eu acho que a gente não tem que estar... É o que eu falei. O Flamengo fez uma contratação cara, necessária e de grande vulto, que foi o Arrascaeta. Isso foi necessário gastar muito recurso para fazer isso. Então o Flamengo agora não tem que se afobar. O Flamengo tem que... Estão pedindo milhões pelo Dedé. Deixa o Dedé no Cruzeiro lá, pô. Entendeu? Estão pedindo não sei quanto pelo Kahneman negociar. Deixa o Kahneman lá, Jeromel. A gente tem que fazer um bom zagueiro e, numa oportunidade, tentar trazer mais algum. Perfeito. Rubinho, você também concorda com o Paulo nesse sentido? Você entende que com o elenco que nós temos hoje, mais os meninos da base, a gente consegue segurar uma boa temporada? Assim, eu, particularmente, entendo que a gente precisa de um zagueiro para chegar e ser titular. Assim, eu tenho um pé atrás com o Rodolfo, acho que ele tem muitas lesões, o Tuller é craque, o Léo também, mas assim, é para futuro. Queria ouvir um pouquinho a tua opinião sobre isso. Tirando o Dedé do páreo, quem você traria, quem você enxerga como possibilidade aí no mercado? Então, Bruno, eu concordo contigo, acho que o Flamengo vai atrás de algum zagueiro, assim, em vista, assim, eu não sei, o Marco Braz vai ter que dar um jeito, porque o grande zagueiro do Brasil hoje é o Dedé, tem o Jeromel, são dois grandes zagueiros que não vão sair do seu respectivo clube, né? Mas eu acho que o Léo Duarte e o... Qual é o nome dele, do veio de São Paulo? O Tuller? Rodrigo Caio. Rodrigo Caio, eles fazem a mesma posição. São zagueiros mais técnicos, mais baixos, que sabem jogar bola por baixo. Então precisa de um zagueiro mais alto que seja um capitão da zaga, vamos dizer assim, que tenha a voz na zaga. E o Flamengo hoje não tem. Para mim, falta esse zagueiro. O Dedé caiu com um maluco, um zagueiro alto, que tem experiência, que tem voz ali na zaga. Para mim, o Flamengo tem que ir atrás desse jogador. Claro, pode dar certo alguns outros jogadores que estão na base? Pode, mas de imediato não vejo ninguém à altura para mas o problema é que no futebol brasileiro não tem, né? Então, eu acho difícil. O Marcos Braz vai ter um trabalho difícil para ele. Eu acho que o pensamento dele é Dedé e depois Miranda. E hoje os dois acho que vão conseguir chegar a um acordo. Então vai ser um difícil. Mas para mim, o Flamengo vai ter que ir atrás de um zagueiro, porque senão o elenco vai ficar meio desequilibrado. Eu acho. Como já aconteceu vários anos, o Flamengo com uma frente muito boa e atrás um zagueiro e laterais do Flamengo, lateral direito, meu Deus do céu. Aí é que... Deixa eu aproveitar esse tema. Aí é que está o grande problema. Deixa eu aproveitar então esse tema importante, laterais. Hoje nosso elenco conta com os nossos queridos Rodinei e Pará. O Rodinei, como lateral, é um excelente RP, não é verdade? Ele faz ali o network com todos os jogadores novos, ele é um xodó da imprensa, ele é engraçado, ele vai em programa esportivo. Ele é um cara que pode até compor elenco, mas infelizmente a gente precisa de um lateral direito que chegue para vestir a camisa número 2. Precisamos de talvez também um reforço para estar junto ali do René
não sei se como titular ou disputando ali frente a frente com o René. E aí o que eu faço a pergunta para vocês é a seguinte: os laterais, tanto esquerdo quanto direito, que mais estão cotados no momento para vir para o Flamengo são respectivamente Jorge e Rafinha. Ambos chegariam apenas no segundo semestre, porque a janela europeia só abre possibilidade para essa composição. É uma boa na opinião de vocês? Rubinho, você acha que vale a pena a gente esperar e o primeiro semestre a gente mantém o que tem em casa? Ou você acha melhor correr atrás de outra alternativa? Então, eu acho dois excelentes laterais. Eu acho que o Jorge já demonstrou ser cria do Flamengo, sabe o atalho ali da lateral esquerda, muito bom tecnicamente. A Rafinha também é titular no Bayern, grande... Agora é questão, a gente vai começar disputando já Libertadores, né? Em março. Vamos ter que tentar passar esse semestre para poder chegar mais para frente e reforçar o time. Mas eu acho a lateral direita o principal. Eu acho que tinha que arrumar um jeito aí de contratar mais alguém ali para lateral direita. Não sei se... O Rafinha não vem, né? Porque a lateral direita, a lateral esquerda eu ainda confio um pouco no René, cara. O René marca bem. Eu acho que ainda a gente tem como segurar. Eu acho que ele fez um bom campeonato, né? Um cara que é excelente no apoio, mas defensivamente é um cara que seguro. Tem jogo que sai jogando bem, é aquilo. Para mim, a grande dificuldade ali do Flamengo é a lateral direita. Assim, na verdade, ambas as negociações não estão concluídas. O Rafinha, ele tem cavado muito vir para o Flamengo, tem demonstrado bastante interesse. O Jorge não se manifestou, o Jorge está muito mais no campo da imprensa, né? Mas existe grande possibilidade, mas o Marcos Braz está lá tentando ver se consegue antecipar para a chegada deles. Paulo, a minha pergunta para você no que tange a laterais é o seguinte: tirando o Jorge, que muitos questionam se vale a pena ou não trazer e repatriar, e o Rafinha, né, que é um cara indiscutivelmente craque, já está com seus 30 e tantos anos, você consegue enxergar no Brasil alternativas efetivas para a gente tentar trazer para o Flamengo como outro nome para as laterais? Não. Nós tínhamos o Dodô, que ficou inviável. O Vitor Ferraz também era um bom lateral. Os dois laterais do Santos eram bons laterais. O Zeca está no Internacional e também nem jogou muita coisa no Internacional. Lembra que a gente queria o Zeca, o lateral que joga pelas duas. Isso é importante ter no elenco. Mas também não jogou bem, não fez uma boa temporada no Internacional, e acho que o Internacional também não vai abrir mão dele. O resto que tem no Brasil é aquilo igual que a gente tem lá. Porque se você pensar, você tem da base o Clebinho, que tem que ser testado, não foi testado ainda. Tem outro moleque, lateral esquerdo da base também, que é bom, que pode começar a incomodar. Eu acho que o Flamengo tinha que se livrar do Trauco. O Flamengo tinha que negociar o Trauco, fazer dinheiro e puxar o garoto da base para começar a jogar ali junto com o René. Claro, se você tem a possibilidade de trazer Rafinha, de trazer Jorge, ou qualquer outro que seja um nível acima de todos esses, o Flamengo tem que trazer. Sim. Lateral fundamental para um sistema de jogo, principalmente de saída de bola. E o Flamengo vai precisar muito disso. Nesse ponto, a gente fez uma boa contratação, que é o Rodrigo Caio, que é um zagueiro que sabe sair jogando, um zagueiro técnico. Mas as laterais são fundamentais para o jogo fluir. E o Flamengo não tem tido isso há muito tempo. Depois de Léo Moura e Juan, eu não lembro de ter tido isso. É verdade. O Rodrigo Caio, inclusive, já jogou durante algum tempo de volante e começou como lateral, diga-se por passagem. Mas eu acho que é melhor deixar o cara como zagueiro por enquanto. Bom... Eu acho que ele nem quer jogar de volante. Não deve querer. Bom, pessoal... Infelizmente, acho que ele seria bem. Bom, mudando um pouquinho agora de assunto, né, deixando contratações de lado, eu queria encerrar o capítulo sobre a Florida Cup trazendo o seguinte pauta. O Abel, na entrevista do título, pós-título, ele demonstrou uma certa insatisfação com o time no segundo tempo, que é o time titular. E ele deu ali uma porradinha na entrevista, falou que o título foi mérito do time do primeiro tempo, que o time no segundo tempo fez escolhas equivocadas de conclusão em gol,
que não concluiu e não finalizou o jogo como deveria. E ele falou que puxou a orelha do pessoal no vestiário. E a minha pergunta para vocês, e aí eu vou deixar aí aberto para vocês escolherem quem quer falar primeiro. Mudou a era no Flamengo, agora o esporro está comendo no vestiário, vai ser diferente? O Abel tem moral para isso, né? Coisa que o Barbieri não tinha. O Carpegiani tinha moral para isso, mas o Carpegiani ele não tem uma boa articulação com os jogadores tanto quanto tem o Abel. O Abel nesse ponto é melhor, tem grande experiência, ele faz muito mais aquele papel de paizão, porque ele, ao mesmo tempo que ele cobra, ele protege, ele dá apoio ao jogador. E o que o Abel notou foi o que todo mundo notou. Um time do primeiro tempo com uma condição técnica inferior, com vontade de jogar, e um time no segundo tempo com uma condição técnica superior e com aquela coisa, sabe, aquela tranquilidade, aquela pasmaceira, aquela falta de ímpeto, aquela falta de concentração, aquela vontade de resolver o jogo, jogar bola, fazer gol. Futebol é gol, futebol é vitória. Parece que esse time do Flamengo titular não tem muita preocupação com isso. Tem preocupação em como é que eu vou ajeitar meu corpo para fazer esse gol, para que ele seja mais bonito. E não é isso, pô. Entendeu? Então acho que o Abel vai começar a enquadrar esses caras com a chegada do Arrascaeta, com a chegada do Gabigol. Ele já não deixa esses caras ficarem contaminados. E você sabe que a concorrência é sempre uma coisa muito saudável. Sim. Né? Esses caras vão trazer. O Uribe já é outro jogador. O Diego vai também se dedicar. Do Diego não se pode nem cobrar muito, porque ele sempre foi um cara muito dedicado. Mas eu acho que essa história vai começar a mudar, se Deus quiser. Muito bem. Bom, pessoal, a gente está chegando no final desse programa, dessa edição. Mas o Rubinho não deu opinião, Bruno. Perdão, Rubinho. Você deixou o Rubinho falar, pô. Perdão, Rubinho. Não, segue daí. Tranquilo. Eu concordo com o Paulo, né? O Abel tem a linguagem mais futebolística, dizendo o termo assim, ele sabe a linguagem do jogador, e ele veio contratado exatamente para isso, para resolver o problema desse time que veio do ano passado, porque a gente perdeu o título exatamente por poder de decisão. Hora de fazer o gol, fazia. Vitinho teve 3, 4 oportunidades, perdeu. Um jogador que veio 30 milhões não estava demonstrando que veio. Tendo uma concorrência, que nem o Paulo falou, tendo uma concorrência, quem sabe ele começa a jogar, porque jogando desse jeito aí, ele é banco, filho. Perder 3, 4 gols daquele ali, tem que botar outro lugar, cara. Não dá pra jogar com o jogador com o gabarito dele tecnicamente e parece que falta concentração. O pessoal tem que concentrar mais. Bota os caras pra treinar, porque os mesmos defeitos aí nesse jogo aí que você falou, mesmos defeitos do ano passado, o Abel vai puxar muita orelha de muita gente aí. Espero que dê certo aí com essa chegada desses jogadores, que tenha concorrência e que possa entrar quem está melhor, quem está mais focado aí. Parece que já tem um resquício ainda de Flamengo 2018 aí. Beleza, eu concordo com você. Bom, pessoal, então como eu estava falando, a gente está encerrando essa edição. Eu quero agradecer a presença do Rubinho e do Paulo e do Léo aí como ouvinte. O Léo está fazendo treininho aqui para participar do nosso programa. Então eu queria que vocês fizessem rapidamente, a gente já está apertado no horário, as considerações finais de cada um. Vou, por gentileza, começar com o Rubinho. Rubinho, se despede da galera, manda um abraço para a nação e até a próxima aí. Valeu, galera, saudações rubro-negras. Espero que esse título aí da Florida Cup aí seja o primeiro de muitos e vamos para cima dele. Paulo, agora você pode se despedir. Nação rubro-negra, eu fiquei muito feliz com os noticiários, com as últimas notícias que vieram do Flamengo. Eu acho que apesar do Braz ter falado que desistiu do Bruno Henrique, desistiu do Dedé, deu a impressão que a coisa esfriou um pouquinho, mas acho que o Flamengo ainda vai fazer outras contratações. Eu acho que o Flamengo está vindo muito bem para 2019. Nós temos um grande técnico, estamos montando um grande elenco e eu acho que tudo vai dar certo. Então, saudações rubro-negra a todos. E estamos juntos no nosso canal aqui. Um abraço, boa noite. Muito bem, pessoal, super obrigado. Eu queria, inclusive, lembrar vocês que a gente já está com o nosso site no ar, então acessa lá www.resenharubronegra.com.br. O nosso e-mail para sugestão, reclamação, críticas diversas, fica à vontade, a gente quer fazer isso junto de vocês.
é contato@resenharubronegra.com.br. Então curte aí nosso canal, dá um like no vídeo, isso ajuda bastante. Mais uma vez, esse aqui é um programa de amigos e a gente quer fazer junto de vocês, junto da audiência, Nação Rubro-Negra Unida. Um abraço, até o próximo, galera. Valeu!